BBAS3. A ação do Banco do Brasil é uma das mais comentadas ultimamente, pois muitos falam do seu preço descontado. Porém, a mesma subiu de um patamar de R$ 32 para R$ 44 nos últimos 6 meses. Bom, mas quais os fundamentos do banco? Será que hoje é momento de comprar ou de vender BBAS3? Fica comigo que hoje nós vamos fazer uma análise das ações do Banco do Brasil e concluir se hoje vale ou não a pena entrar nas ações do banco. Bom, eu quero te indicar aqui no primeiro link da descrição um treinamento completo para você aprender como comprar ações, o passo a passo. Você vai entender como você pode comprar ações com pouco dinheiro e ter um ótimo rendimento no mercado. Então dá uma olhada no primeiro link da descrição que eu vou deixar para você. Bom, falando um pouco sobre as oportunidades dentro do Brasil. Hoje eu acredito que nós temos muitas possibilidades para o setor bancário, porque hoje em dia muitos brasileiros ainda não têm acesso a contas bancárias. Com os últimos dados que eu tenho de 2017, apenas 70% da população brasileira acima de 15 anos tem conta nos bancos. Para você ter uma noção, isso é muito baixo em comparação a países de primeiro mundo, como por exemplo Estados Unidos, que apresentam índices de quase 100%, o que mostra pra gente que o Brasil ainda tem muito espaço para crescer nesse sentido. Outro efeito interessante que nós estamos vendo dentro do país é a digitalização dos bancos. E isso também tem trazido a consequência de muitas agências bancárias estarem fechando. E inclusive o Banco do Brasil é um banco que tem seguido essa tendência, tendo apresentado cada vez mais fechamentos de agência por todo o país. E inclusive eu devo dizer que o aplicativo do Banco do Brasil não perde em nada para os bancos privados do setor. Como pontos positivos, o Banco do Brasil tem um ótimo posicionamento no seu market share, ou seja, ele tem uma boa parte do mercado para ele, o que acaba garantindo muitos ganhos para o banco. Ele tem apresentado uma renda das tarifas de conta crescente, o que é uma das principais rendas do banco e é a principal fonte do seu ROI, que é o indicador de retorno sobre o patrimônio líquido do banco. Ou seja, o ROI mede a eficiência com que o banco consegue rentabilizar em cima da sua base e ele tem crescido e conseguido desenvolver cada vez mais essa rentabilidade e essa eficiência em rentabilizar os seus clientes, o que tem apresentado um ROI, ou seja, um retorno sobre patrimônio líquido crescente para o Banco do Brasil. Além disso, a ação BBAS3 é uma ótima pagadora de dividendos e costuma pagar até 3 vezes por ano seus acionistas e apresenta hoje um dividend yield bem interessante de 9,8%. Ou seja, historicamente falando, o Banco do Brasil paga muito e ao investir nas ações do banco você pode esperar ter bons pagamentos e bons retornos sobre a sua aplicação. Além disso, o Banco do Brasil é um banco público. No entanto, isso também apresenta uma oportunidade de, caso o banco acabar sendo privatizado em algum momento, ter uma grande valorização das suas ações, já que ele não vai mais apresentar, nesses casos, um risco do governo. E é impossível falar de bancos e não falar do índice de Basileia. O índice de Basileia mede o quanto o banco tem de capital próprio para cada unidade de capital de terceiro. O que quer dizer basicamente que, como você sabe, os bancos emprestam muito dinheiro e a receita deles vem disso, o que acaba trazendo para eles o capital de terceiros. Porém, caso, por exemplo, em algum momento todas as pessoas resolvam resgatar esses valores, o banco não teria esse recurso para entregar para todas as pessoas. Por isso, o índice de Basileia é importante para garantir uma determinada segurança financeira para o sistema, e o índice de Basileia representa uma porcentagem que indica a cada quanto de capital de terceiros o banco possui de capital próprio. No caso, o índice de Basileia do Banco do Brasil é um dos mais altos, até mesmo em comparação com os seus pares privados. E um índice de Basileia indicado é de pelo menos 15%, e atualmente o Banco do Brasil apresenta um índice de Basileia de 18%. Vale lembrar que quanto maior o índice de Basileia, menor o risco que o banco apresenta, porque isso quer dizer que mais capital próprio o banco tem nas suas reservas para cada capital de terceiros que ele empresta. Se você está gostando desse vídeo, já clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Tudo isso é muito importante para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo te interessa e fazer esse canal crescer cada vez mais. Então vai lá, se inscreve no canal agora e não se esquece.
Bom, já falamos de alguns pontos positivos do Banco do Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre os pontos negativos do banco. O Banco do Brasil é conhecido pela sua exposição no agronegócio. Ele tem muitas dívidas lastreadas ao setor do agro e essa maior exposição também pode colocar mais risco com relação às volatilidades do mercado agro, como, por exemplo, a variação do preço das commodities, que pode afetar as remunerações do Banco do Brasil. Além disso, o Banco do Brasil, como eu já citei nesse vídeo, é um banco público e ele pode eventualmente sim acabar sendo utilizado para fins políticos. Embora o banco não tenha apresentado um histórico de ser utilizado para esses fins e tenha promovido uma diretoria que vem de dentro do banco e não de fora, trazendo algum político, eu acho que essa questão do banco está razoavelmente controlada. Outro ponto de atenção é que esse business do banco é muito dependente de tecnologia. Ou seja, o setor bancário, no geral, tem que estar sempre muito preocupado com vazamentos de informações de clientes, e isso envolve questões de segurança cibernética, o que exige muito investimento por parte dos bancos. Um risco presente no setor bancário é os riscos de regulação. O setor bancário é altamente regulado pela importância que representa dentro do sistema econômico. E recentemente, inclusive, nós vimos um caso dentro desse ano de 2023, no qual o governo resolveu cortar as taxas de juros dos empréstimos consignados, o que fez com que todos os bancos parassem de ofertar o crédito consignado por um período de tempo, porque acabou cortando drasticamente as receitas dos bancos. E esse é o tipo de situação que nós podemos ver dentro do nosso país, que acaba representando sim um risco para não só o Banco do Brasil, mas todos os outros bancos. Falando agora dos números do Banco do Brasil e de demonstrações financeiras, nós podemos ver que o lucro líquido do banco tem crescido bem num formato de escadinha, como você pode ver no gráfico que eu estou te mostrando na tela. E isso é um resultado muito bom que o banco tem apresentado e ele tem se mostrado cada vez mais eficiente como uma instituição financeira. Em 2022, o banco fechou com um lucro líquido de 29 bilhões de reais. O ROI, que eu já citei nesse vídeo, que é o índice de eficiência do banco, caiu na pandemia, mas ele já vem aumentando cada vez mais, chegando hoje no patamar de 19,71%, o que é um patamar inclusive mais alto que a maior parte dos seus concorrentes privados. O PL do banco, ou seja, o indicador de preço, está em 3,92, o que é sim um PL muito descontado, porém nós devemos sim pesar o fato do Banco do Brasil ser uma instituição pública e assim apresentar um risco maior do que os outros bancos do setor. Inclusive, esse é um fato que faz com que o Banco do Brasil apresente esse desconto durante um bom período de tempo. O preço por valor patrimonial do banco está hoje em 0,76, ou seja, para cada R$1 de patrimônio que o banco possui, você, investidor, vai estar pagando somente 76 centavos. Ou seja, você vai estar pagando no Banco do Brasil menos do que ele vale, falando de todo o seu patrimônio líquido, todas as suas estruturas de agência, de pessoal, de recursos, enfim. Esse dado é interessante de bater com os concorrentes privados, pois esses todos outros apresentam um preço por valor patrimonial acima de 1. A verdade é que o Banco do Brasil esteve sim muito descontado por bastante tempo e durante o período que esteve no patamar do preço de ação de R$30, eu estive comprando muito as ações do Banco do Brasil. Porém, nos últimos 6 meses nós vimos um grande aumento no preço das ações, o que para mim é indício de recuar na força de compra, ou seja, comprar talvez em quantidades menores, investir menos no Banco do Brasil, ou até mesmo cessar as compras, como é o que eu estou fazendo hoje. Eu não estou mais comprando as ações do Banco do Brasil, porque eu acredito que já subiram demais e eu não vou ver uma valorização assim mais tão grande do meu capital investindo no Banco do Brasil. A verdade é que se a gente for olhar no gráfico de preço do Banco do Brasil no longo prazo, historicamente falando, os preços atuais já estão num patamar elevado em comparação com outros momentos. Falando agora em questões de análise técnica, isso pode acabar indicando que a gente tem bastante força vendedora para a ação do Banco do Brasil nessa região, o que acaba sendo uma resistência para o aumento do preço. O que também não impede que o preço da ação do Banco do Brasil estoure e acabe chegando a patamares muito elevados. Mas na relação risco e retorno dessa aplicação,
Eu acredito que hoje você pode encontrar possibilidades de ações mais descontadas dentro da bolsa. A verdade é que no final das contas, pelo Banco do Brasil ainda ser um banco público, isso justifica de certa forma um desconto com relação aos seus pares privados, sendo esse um desconto justo, é claro. E agora, muito importante, não se esquece de inscrever no canal, porque eu já vi que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. Então dá essa força para o canal crescer.